Bem, shalom mais uma vez para vocês que estão aqui comigo. Shalom. Deus abençoe vocês. Amém. Yeshua é bom, não é verdade? E eu quero trazer uma palavra para vocês hoje. Eu estou estudando no livro de Josué. E é normal, né? A gente está estudando uma coisa, a gente fica focado ali onde a gente está estudando, né? E pensando num tema para essa palavra, eu pensei no seguinte: coragem na medida certa. Amém? Coragem na medida certa. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Nós vamos fazer uma leitura pausada a partir do verso 5. Amém? Diz o seguinte: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Vamos começar por aqui. Josué, ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que tinha muita vontade de ter uma intimidade com Deus. Porque nós vamos ver no relato, né, para trás da Torá, que ele não saía da tenda do encontro. Ele estava sempre lá. E me dá a entender que ele estava sempre lá com Moisés lá ou não. Ele não entrava onde ele não podia, obviamente. Mas ele estava sempre na tenda, né, na tenda de Deus, vamos dizer assim, na casa de Deus. E uma pessoa que está sempre na casa de Deus porque ela quer estar, não é verdade? A gente não vê nenhuma ordem de que foi mandado ele fazer isso, que Moisés mandou ele fazer isso. Então, ele estava lá porque ele queria. E eu acho que não foi por acaso que Deus o escolheu, então, para substituir Moisés, né? Lógico que Deus capacita o homem, mas muitas das nossas ações podem, talvez, mover a escolha de Deus por nós para finalidades específicas. Amém? Então, eu gosto de dizer que existe o esforçado e o capacitado. O capacitado, ou talentoso, melhor dizendo, ele não precisa de se esforçar muito, porque ele tem muito talento. Mas isso pode tornar ele meio preguiçoso. Agora, o esforçado, por não ter tanto talento, ele está correndo atrás para poder dar conta do que ele precisa. E eu garanto para você que Deus quer usar o talentoso quanto o esforçado. Mas Deus vai sempre escolher o esforçado ao talentoso. Não se esqueça disso. Então não fique muito preocupado com pessoas que são talentosas e estão próximas de você. Porque às vezes elas têm muito talento, mas elas não se esforçam tanto quanto deveriam. E Deus, ele ama o esforçado. Amém? Ele ama o esforçado. Então o bom é unir as duas coisas, não é verdade? Quando você tem um talentoso esforçado, aí você tem um prodígio, né? Aí você tem algo diferente, né? Você tem um modelo, um espelho, né? Mas, enfim. E Josué, ele foi escolhido por Deus para dar continuidade a uma obra pequena, né? Que é substituir Moisés na condução de um povo para possuir a terra prometida. E Moisés, ele é um líder difícil de substituir. Por quê? Porque Moisés, ele é um grande exemplo de administração e tal? Não necessariamente. Porque Moisés, ele possuía algo que é difícil de se encontrar, que se chama intimidade com Deus. Deus tinha intimidade com Moisés, mas Moisés também tinha intimidade com Deus. Tanto que Deus defende Moisés, né, em alguns casos, por quê? Porque Deus chama Moisés de amigo. E uma das coisas que me entristece nessa pregação antinomista, que é das igrejas que falam que a lei de Deus não tem validade mais, é que quando você vai em Apocalipse, você vê que na eternidade será cantada a canção do Cordeiro e de Moisés. Tamanha a pouca importância que Moisés tem para Deus. Na eternidade, há uma canção de Moisés para ser cantada. E você não pode desassociar Moisés do chamado de Moisés.
O chamado de Moisés era conduzir o povo e ensinar a lei para o povo, para que o povo depois pudesse se conduzir na palavra. Então, é muito difícil você pensar que, de repente, Deus chegar para você assim, ó, substitui Moisés aí. Ensinar a lei já é uma grande responsabilidade, você concorda comigo? Mas você ficou 40 anos à frente do povo, vendo um homem fazer milagre um atrás do outro. E toda vez que o povo se levantou em rebeldia, Deus foi lá e, com poder visível, defendia esse homem, confirmava esse homem. E aí, de repente, você é chamado para substituir ele. E aí, a gente entra no verso 5 aqui, Deus fazendo uma promessa. Como eu fui com Moisés, eu serei com você. Não quer dizer que Deus iria ser tão íntimo de Josué quanto foi de Moisés. Mas aqui eu vejo a promessa da seguinte forma: para a sua vida, para a sua obra, o que você precisar, eu serei contigo também. Então, como eu me manifestei com Moisés, se precisar de eu fazer por você, eu também farei. Agora, tudo isso começa com o quê? Com Josué buscando para si a presença de Deus. Então, é muito importante que num projeto coletivo chamado igreja, todos busquem primeiro para si mesmos, mas pensando no objetivo de servir à unidade, de servir ao corpo do Senhor. E a qualquer momento Deus pode precisar de nós. Ou melhor, Ele pode querer nos usar na sua necessidade. Não é uma questão dele precisar da gente, é uma questão dele querer nos usar. Então, às vezes, tem uma pessoa até melhor do que eu, mas ele não quer aquela outra pessoa melhor, ele quer o Jimson. E aí, ele pode querer a Daniele, a Ana Paula, a Elisângela, o Reginaldo, a Osana, entende? Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar disponível para Deus. E como que a gente está disponível para Deus? Quando a gente busca Deus para a nossa vida pessoal, em primeiro lugar. Queremos estar perto do Senhor, queremos estar sempre na casa do Senhor. E olha, Josué fez isso sem ninguém obrigar ele a fazer, sem ninguém mandar ele fazer, ele estava sempre lá. Porque ele queria, eu imagino que ele via o que Deus tinha intimidade com Moisés, e ele falava, olha, eu quero ter intimidade com Deus também. Eu não acho que ele era invejoso, que ele queria ser Moisés, mas eu imagino que ele queria que Deus fosse próximo a ele, como ele via que Deus era próximo a Moisés. Olha, ele bateu na porta, e ele conseguiu. Então Deus ele quer ser íntimo de todos nós. Ele quer quer conduzir a nossa vida de perto, comigo, com você, com todos. Mas nem sempre ele vai conseguir, porque nem todo mundo abre espaço para Deus para isso. E aqui um segredo simples, se a gente puder já aprender com Josué. Josué, ele queria o tempo todo estar na casa do Senhor. Então, se o mundo está falando que igreja não é importante, que a igreja é você adora Deus do seu jeito, no seu lugar, beleza, se você quiser seguir esse conselho, eu vou continuar seguindo os exemplos da Bíblia. E você? Então, tem amor de estar servindo na casa do Eterno, sem obrigação, sem o pastor ter que te chamar a sua atenção e falar que você tem. Não, aprende com a Bíblia. Tem caminhadas muito profundas para nós fazermos ainda. Conquistas, na verdade, terras prometidas para a gente conquistar. Então, faça como Josué, esteja na casa do Eterno, amém? E aí, quando Deus fala isso, olha, eu não vou te abandonar, você, como eu fui com Moisés. E aqui eu vejo também o princípio que Paulo ensina lá em Romanos. Toda a Escritura foi escrita por nossa causa. Ou seja, Jó não sofreu o que ele sofreu só para eu ter a história dele na mão. É a vida de Jó, entende? Ele sofreu isso por causa dele lá, a vida dele. Mas Deus fez questão de registrar o que Jó viveu para chegar em nós. Para que, olhando para a vida de Jó, a gente possa tirar proveito e edificar a nossa fé. E ver que o Deus de Jó é o nosso Deus.
E isso para todas as histórias bíblicas. Porque ele falou com Josué, como eu fui com Moisés, ou seja, Josué estava fresquinha a memória dele. Ele viu quem foi Moisés, o que Moisés viveu. E com certeza era um anseio do coração dele. E você não acha que é um anseio de coração de muita gente? Poxa, olha a história de Ana. Eu não consigo ter filhos. Senhor, faz por mim o que o Senhor fez por Ana. Seja comigo como o Senhor foi com Daniel. Seja comigo como o Senhor foi com Paulo. Entende? E isso é uma coisa que o próprio Deus faz isso. Ele aponta. Ele aponta para a gente procurar na história dele com as pessoas, as referências, e ele quer dar isso para nós. Então, os nossos heróis estão na Bíblia, os nossos heróis não estão em outros lugares. Lógico que hoje em dia existem pessoas usadas por Deus que nós admiramos, e também não é pecado, amém? Mas essas pessoas, você pode ter certeza, se elas são modelo para nós, você pode pesquisar a vida dessa pessoa, que ela vai se espelhar em alguém da Bíblia. Amém? Então, é muito importante a gente estar na casa do Senhor e a gente ter exemplos na palavra, admirar, querer alcançar. Não é querer ser aquela pessoa, mas é ter aquilo que a pessoa teve, que é no sentido de vida com Deus. E aí você ser usado na sua medida. Moisés abriu um mar de juncos, né, um mar vermelho. Josué abriu o Rio Jordão. Um abriu o mar, o outro abriu o rio. Gente, eu não estou abrindo nem torneira de vez em quando. Então, assim, Josué está muito na vantagem. Amém? Você pode olhar para Pedro, ele afundou. Mas ele deu alguns passos na água. E eu já tentei correr na piscina uma vez, uma loucura assim que eu fiz no mar, sei lá, e afundei. Não consegui. Então, Pedro está na vantagem, está entendendo? Então, são pessoas para a gente admirar. São pessoas para a gente se espelhar. São pessoas para a gente aprender com os erros. Não para julgar, mas para aprender. Poxa, olha só, isso aqui aconteceu. E às vezes você vai se ver fazendo a mesma coisa, pensando igual, falando igual. Opa, está aqui, Deus deixou a Bíblia chegar na minha mão para eu ter a oportunidade de ter uma vida, uma intimidade, uma condução melhor, às vezes, que essas pessoas tiveram. Ou me espelhar nelas para ser tão bom quanto elas. E, inclusive, o nosso maior alvo fala, né? Quem diz que está nele deve andar como ele andou, falando do próprio Yeshua. Deus quer que a gente copie aquilo que é bom e aprenda com aquilo que é ruim a não fazer igual. Amém? E aí no verso 6 vai falar assim: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então, existe aqui uma coragem para conquistar. Diga comigo, coragem para conquistar. A primeira coisa, ele fala, olha, eu vou ser com você como fui com Moisés, seja corajoso. Agora, veja, eu serei com você, mas não seja covarde. Essa é a única coisa que Deus não dá para Josué. Deus não dá para ele o ímpeto da coragem. Eu vou ser corajoso em você. Não. Tenha coragem e seja forte. A força aqui tem a ver, né? Seja forte, né? No sentido de tenha coragem. A força aqui é sinônimo da coragem. Isso Josué teria que fazer. Ele teria que ser corajoso, porque Deus falou que seria com ele. E muitas vezes, em situações difíceis da nossa vida, a gente quer que Deus esteja conosco, mas a gente é meio covarde. A gente foge de decisões, de confrontos, de conversas, de escolhas, e a gente quer que Deus faça por nós. E aí, onde a gente às vezes vai viver frustrações. Por que Deus não responde? Por que Deus não age? Porque não é Ele que tem que agir. É você. Sou eu. Ele está conosco. Mas existem coisas que a gente vai precisar de coragem para fazer. E outras pessoas não vão fazer por nós. E Deus também não vai fazer por nós. Deus ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. E nós conseguimos fazer muito mais do que nós achamos que conseguimos. O autor de Hebreus fala que é possível suar até o sangue para obedecer. E como eu disse aqui outro dia, ninguém está suando sangue ainda não, tá? Então a gente pode fazer bem mais do que a gente acha que consegue.
Então, olha o que Paulo ele fala lá em Romanos. Porque 3 vezes eu clamei ao Senhor para que tirasse de mim um espinho na carne. Mas o Senhor disse para mim o quê? Vocês conhecem? Tua graça, minha graça te basta. E um dia que eu tive um espinho lá em casa, eu aprendi o que essa passagem realmente significa. Eu vi que tinha uma ferpa no meu dedo, no dedo da mão, e estava doendo, estava inchado. E eu vi ali, ó, a ferpa dentro do pus. Eu falei, ai, Jesus. E logo eu comecei a clamar. Senhor, faz essa ferpa sair. Que eu e a agulha, vocês sabem, né? Em mim, imagina, eu mesmo tenho que me agulhar, melhor ainda. Só que aí, na hora, esse versículo veio. Minha graça te basta. Eu, espinho, agulha. Eu falei, Senhor, entendi. Muita gente interpreta isso como se Deus estivesse falando para que Paulo tinha que aprender a conviver com o espinho. Não tem isso escrito na Bíblia, não. Quando Deus fala para Paulo, a minha graça te basta, você tem que entender a analogia da linguagem que Paulo está usando. Eu tenho um espinho na minha carne. A minha graça te basta, Paulo. Ou seja, você é capaz de tirar esse espinho da sua carne. E naquela hora eu entendi. Eu era capaz de aquecer uma agulha e enfiar aqui. Eu sou meio medroso, eu sou meio esquisito, mas Deus não é comigo? Então Deus sabe das minhas vertigens. Então ele ia ser comigo para me deixar desmaiar ali, enfiando uma agulha no meu dedo. E Deus foi comigo. Que eu consegui tirar o espinho de mim. Então tem horas que a gente quer que Deus resolva as coisas por nós. E Deus quer resolver conosco. Como colaborador. Então aquilo que a gente não consegue, Ele vai fazer. Mas aquilo que a gente consegue, Ele jamais vai fazer por nós. A não ser que a gente esteja debilitado. Aí vai entrar na condição anterior de a gente não consegue. Mas a gente tem que entender que a gente tem que ser forte e corajoso para conquistar. E tudo na vida, gente, é uma batalha por conquista. Conquistar tempo, conquistar salário, conquistar relacionamento, conquistar trabalho, conquistar saúde, conquistar, não é verdade? Bens, conquistar intimidade com Deus, conquistar... Tudo é conquista. Você está lutando o tempo todo. Ou você vai ganhar ou você vai perder. E aí você tem que ver como que você está lutando as suas lutas. Se você sabe que Deus é com você, então você precisa de ter coragem para conquistar. Amém? Você não pode ser covarde. E aí o verso 7 vai dizer o seguinte também. Tão somente seja forte e muito corajoso. Agora não é só corajoso, Deus está reforçando. E muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então vamos lá. Josué, é uma promessa de Deus, que Deus é com ele, está mandando ele conquistar, mas está dizendo o seguinte, olha, seja forte e corajoso para conquistar, mas seja forte e corajoso para obedecer a minha palavra. E aqui está uma grande verdade que quase ninguém gosta de ouvir. Que a palavra de Deus, ela é desafiadora mesmo. Ela sempre vai vir na contramão das comodidades da nossa vida, das facilidades. É muito mais fácil dar desculpa para Deus do que fazer aquilo que Ele quer na palavra. E nós temos um jargão na boca do crente que é Deus entende. Agora eu tenho um outro jargão também que não está na palavra, mas é meu. Realmente, Deus entende, mas Ele concordar é outra coisa. Eu entendo muita gente fazer muita coisa. Eu entendo.
Entendo porque pessoas fazem, porque pessoas não fazem, porque pessoas vão, porque pessoas não vão, mas não quer dizer que eu concordo, apesar de entendê-las. Deus entende, mas Ele não concorda. Porque Deus concorda consigo mesmo. Ele concorda porque Ele é a verdade. Ele é o amor, Ele é a luz. Então, a humanidade e a igreja acostumou-se a, na hora de obedecer a palavra, ser covarde e achar que Deus está de acordo com a covardia. Porque Deus entende. Deus entende que o fulano não vai gostar, Deus entende que isso vai atrapalhar, que eu vou perder, mas aí está o detalhe. A palavra da Bíblia é outra. Seja forte para conquistar, eu estarei com você, mas lembre-se que nesse processo você também tem que me obedecer. Seja forte e muito corajoso. E olha só, para conquistar Deus manda ser corajoso. Para obedecer, Ele manda ser muito corajoso. Porque a palavra de Deus é o que realmente confronta. E você pode ver, tudo que a gente precisa de obedecer a Deus, que conflita, já reparou como é que é difícil? Como é que é pesado? Na maioria das vezes, muito pior é ficar escravo do pecado, escravo da mentira, escravo do erro, escravo da situação. Isso está te fazendo muito mais mal. Mas parece que você ir lá fazer algo tão simples que Deus está pedindo, porém, mas que contraria a sua realidade, parece que é como se Deus estivesse pedindo para você mover o sol do lugar. De tão impossível, difícil e pesado que se torna. Por quê? Porque deixa de ser apenas um esforço material e físico, é um esforço emocional, sentimental e espiritual. E nessa hora você está lutando contra principados e potestades. Mas Deus, Ele manda a gente ser muito corajoso. E dentro daqui Ele fez uma promessa: se você fizer isso, se você for corajoso para me obedecer, aonde você for, por onde você andar, você vai conquistar, porque eu vou ser com você. Ele fala isso para Josué. E a gente não gosta de cantar? Tudo aquilo que eu tocar abençoado será, tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Opa! Mas sob que condição? Se eu obedecer a Deus com coragem. E ser crente genuíno, ter muita intimidade com Deus, passa por frequentar a igreja, ler a palavra, orar, jejuar, amém? Ser dizimista, todos esses processos, louvar, tudo isso. Agora, qual é o outro lado da balança junto com essas coisas que nunca pode faltar? Obediência. Então veja que a conquista da terra prometida por Josué passava por um pêndulo de equilíbrio, que era ele obedecer à lei de Moisés. Aí agora entenda, serei com você como eu fui com Moisés. Aí vamos lembrar o que aconteceu quando Miriam falou mal de Moisés. Ele falou assim: ô Miriam, você não tem medo de falar de Moisés, não? Primeiro, eu sou amigo dele, ele é meu amigo. A gente fala assim, ó, face a face um com o outro. Mas se você for lá no relato, Deus ainda fala mais. Porque Moisés é fiel em toda a minha casa. O que isso quer dizer? Toda a lei que Moisés ensina para vocês, ele guarda. Agora, Moisés era tão perfeitinho assim mesmo? Não, eu te falo uma coisa que Moisés era falho, em circuncidar as pessoas. Tanto que Josué, daqui a pouco, ele vai ter que circuncidar toda uma geração, que Moisés era bem relaxado com isso. Agora, por que Deus fala que ele é fiel em toda a casa? Porque aquilo que Moisés tinha consciência, ele não era relaxado. E por não ter sido criado no meio do povo hebreu com o costume da circuncisão, eu vejo que ele não fazia por maldade. Mas sabe que, tipo assim, ele entendeu, mas ao mesmo tempo parece que ele meio que largava para lá, sem a vontade de largar para lá, entende? Então, quando Deus fala é fiel em toda a minha casa, ou seja, naquilo que Moisés tinha consciência e não se esquecia, ele se esforçava para fazer. Então, ele pregava uma coisa que ele vivia, e ele vivia uma coisa que ele pregava.
E ele está mandando Josué fazer o quê? A mesma coisa. Você não vai precisar de escrever a lei mais, a lei já está pronta. Porém, você vai ter que ensinar para o povo ainda, igual Moisés ensinava, e você vai ter que viver. E aí você tem que ser forte e corajoso, porque se você me obedecer, você vai conquistar aquilo que eu falei para você conquistar. Você precisa de coragem para conquistar, mas você precisa de coragem mais ainda para obedecer a Deus durante o processo da conquista. E às vezes nós não conquistamos por falta de obediência. Entendem isso? Então, quando você falar de novo assim, Senhor, o Senhor entende. Não. Ele entende, mas ele não concorda. E é nessa hora que vai ser exigido de você coragem mesmo. Coragem para fazer aquilo que a Bíblia manda, e não aquilo que você pensa que Deus vai abrir exceção para você. E aqui fica provado que quando Deus deu a palavra, deu seus mandamentos, deu a sua lei, ele já sabia que o que o mundo ia se tornar e que não ia ser fácil mesmo, não. Mas ele aliviou. Porque obedecer a Deus não tem a ver com seguir um conjunto de regras, de fazer ou não fazer. Obedecer a Deus, vamos traduzir, tem a ver com você querer ou não se parecer com Ele. Se parece com Deus quem obedece a Deus. Que aí você faz aquilo que o agrada e evita aquilo que o desagrada. Então vocês percebem? Olha só no verso 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Qual é o segredo da prosperidade, povo de Deus? Obediência. Tem gente que prospera porque busca oração, campanha, não sei o quê? Tem. Mas ali está mais para uma prosperidade de misericórdia. Deus está dando um presentinho para a pessoa enxergar o seu próprio erro e o arrependimento, e por causa da bênção mudar. Só que a maioria das pessoas não fazem isso, que eu ganhei, né? Então está tudo tranquilo. Não, não estava. Às vezes Deus estava abençoando para você ter uma motivação para se arrepender. Então nós temos que entender isso. O segredo da verdadeira prosperidade, ser bem-sucedido, é se esforçar para obedecer aquilo que Deus está pedindo. E eu vi hoje não sei, nem sei se é pastor, mas eu vi um videozinho curto que apareceu para mim, muito interessante, de até um jovem falando o seguinte, olha, quando Deus fala uma vez, Ele está te chamando. Quando Deus fala a segunda vez, Ele está te encorajando. Quando Ele fala 3, 4 vezes, Ele está te cobrando uma coisa que você já devia estar vivendo. E eu falei, caraca, como que aquilo desceu ao meu coração? Entendeu o que eu falei? E eu concordei com isso, com esse ensino. É verdade. É verdade. Então nós temos que sair do ouvir para o viver. E não adianta você querer facilidade, não. Vai ser difícil. E Deus quer que você faça uma escolha. Você acredita que Ele está com você? Então Ele vai te ajudar, Ele vai ser com você nesse momento tão difícil. Poxa, se Deus está conosco na hora da morte, se Deus está conosco na hora de uma perda de algo, de um roubo, de perder o trabalho, sabe? Dessas coisas todas, numa doença, Deus não estará conosco, então, na hora que a gente está sendo conflitado entre o mundo e a palavra dEle? Claro que vai estar. E, ele mesmo fala aqui, verso 9. Não foi isso que eu te ordenei? Acabei de falar com você? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Ou seja, lembra que eu ensinei que a gente tem que entender a lógica do que Deus fala? Se Deus fala, não fique assustado nem tenha medo, é porque Ele já tinha visto que Josué ia ficar o quê? Assustado e com medo.
Então, quando Deus fala não tenha, não é tipo assim, não sinta. Porque Deus que nos criou. O que Deus quer dizer aqui é o seguinte: você vai sentir, Josué, medo e você vai se assustar, mas não se renda ao susto, não se renda ao seu medo. Eu sou com você. Você é capaz de vencer seu medo. Você é capaz de sair daquele momento de paralisia inicial do susto e superá-lo. E é isso. E essa linguagem que Deus fala aqui é o seguinte: olha, para você conseguir obedecer, é simples. Você tem que meditar dia e noite. Essa linguagem te lembra algum outro texto da Bíblia? E onde que está isso? Não. Salmos? Não. Salmo 1. Isso aí. Vamos lá no Salmo 1. Ó, entendeu a conversa de Deus com Josué aqui? Então é coragem só para obedecer? Não. Coragem para conquistar, mas a conquista tem que estar aliada com a Porque Deus, por que Deus vai... Preste atenção, por que Deus está dando uma terra para o povo? Só para o povo ter terra? Para que naquela terra seja feita a vontade de Deus. Então Deus está levando aquele povo que é dele para lá não viver de qualquer maneira, viver o que ele quer. Então a conquista tem a ver com obediência. Senhor, eu quero esse trabalho, eu quero esse dinheiro, eu quero esse carro. Ok, mas como que isso vai servir a Deus na sua vida? Porque se isso for servir só você, talvez Deus não vai te dar. Porque você nunca parou para pensar em como que isso pode servir a Deus ainda. Como que o seu casamento pode servir a Deus? Ah, eu quero casar só para ser feliz. Tá, também não está errado querer isso, amém? Mas espera aí. Porque, gente, quantas pessoas casam e abandonam a Deus? Quantas pessoas conseguem o trabalho dos sonhos e abandonam a Deus? Quantas pessoas conseguem fazer as viagens que querem, os carros que querem, o telefone que querem, entende? Ter o filho que queria e depois disso, aquilo tudo vira desculpa para abandonar a Deus. Porque não entendeu que a conquista está atrelada à obediência. O que Deus está dando também tem que ser para glorificá-lo. Ele está dando para você, mas também tem que atender à glória dele. Por isso que vai ter que ter obediência andando alinhado ali. Salmo 1, ó. Bem-aventurado aquele que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos continuar. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele faz será bem sucedido. Eu tenho certeza que quando Davi escreveu o Salmo 1, ele tinha acabado de estudar Josué. Eu tenho certeza disso. E aí Deus inspirou ele, sabe? Porque, gente, não é incrível? Não é a mesma linguagem aqui? É a mesma linguagem. Então perceba que a coragem na medida certa para lutar as lutas das nossas vidas, porém, se eu quero que Deus seja a minha bandeira naquela causa, ou seja, Ele mova os céus a meu favor, o que eu estou disposto a mover a terra para atender o desejo dos céus também? E Yeshua ensina isso no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós queremos que Deus faça na terra a nossa vontade, mas às vezes nós não queremos fazer na terra a vontade dos céus. E as coisas vão andar melhor alinhadas, e eu acho que a gente vai aumentar a nossa taxa de sucesso, né, na nossa vida espiritual com Deus e nessa vida, quando a gente aprender a posicionar os propósitos de Deus dentro dos nossos propósitos. Não é pecado ter sonhos, não é pecado almejar coisas, não é pecado
querer melhorar de vida, não é pecado querer ver coisas resolvidas. Não é pecado, gente. A Bíblia mostra isso para nós, porque as pessoas pediram essas coisas para Deus, sim ou não? E eu não comecei falando que a gente pode olhar para a Bíblia e tirar como exemplo, não é isso? Só que quando nós olhamos para as histórias dessas pessoas, a maioria delas que está na Bíblia, elas buscaram, Deus deu para elas, mas elas viveram depois a glória de Deus. Você vê que a vida delas glorificou a Deus. Olha a Ana, por exemplo, que eu dei o exemplo, né, que eu falei aqui. Senhor, me dá um filho, eu só quero ser mãe, o prazer de ser mãe. Mas, eu vou entregar ele ao sacerdote. E detalhe, tá? Ana, isso não está na oração dela, mas tem que estar subentendido. Se fosse uma menina, a Ana poderia entregar lá para o sacerdote cuidar? Ela pediu e pediu com gosto. Na oração dela está implícito, me dá um menino. Por quê? No pensamento da época, vocês sabem disso, até pouco tempo atrás isso ainda era bem comum, não que a maioria dos pais não quisesse uma filha, porém todo homem queria ter também um quê? Um menino, porque na cultura o menino ia herdar, o menino ia cuidar da família, o menino ia ser seu sucessor. Então olha só a ousadia de Ana. Me dá um menino. Você não encontra isso nas palavras dela, mas quando ela fala que entregar a criança para servir ao sacerdócio, na casa dele, mulher trabalhava na casa do Senhor, e Deus atendeu ela ou não atendeu? Mas o Senhor me dá, que eu te dou também. Pastor, mas eu sempre aprendi que não é troca. Então, salvação não é troca. Aliás, esse conceito, na verdade, também está errado, porque é uma troca sim. É a troca do seu perdão pela sua vida. Você entrega a sua vida a Yeshua, a troco da sua salvação. Você não pagou nada para que a obra da salvação fosse feita. A obra de Yeshua na cruz perdoa o seu pecado, mas você tem que entregar a sua vida. Até na graça de Deus tem uma troca aí, ou não? Entende? Deus pode abençoar sem troca? Claro que pode. Só que aqui eu estou falando de mais do que bênção de misericórdia, estou falando de bênçãos de intimidade. Bênçãos de vida com Deus. E não é, gente, é estado natural. Quem ora mais, você vê mais espiritualidade na pessoa. Quem lê mais, você vê mais sabedoria. Quem frequenta mais, você sente mais confiança. Sim ou não? Sim. Porque é uma troca. Deus te dá o sobrenatural, você dá o natural para Deus. Então nós vemos aqui no Salmo uma confirmação do que Deus falou para Josué. Você tem uma terra para conquistar, você tem uma terra para levar o povo. Eu vou ser com você, eu quero te ajudar, mas olha, seja forte e corajoso para ir lá e fazer, mas não se esqueça que no processo você tem que me obedecer. Não é só eu ser com você, você tem que ser comigo também. E às vezes a gente olha muito para o lado de Deus é conosco. E o lado de nós sermos com Ele. Isso também é muito importante, gente. E isso nós às vezes abandonamos. Uns porque querem, outros porque ficam fracos, outros porque talvez não façam de maldade. Quando assusta, já está nessa situação, entende? Mas assim como nós queremos Deus perto de nós, Deus também quer a gente perto dele. Deus não precisa da gente, Ele nos quer, é diferente. Olha que coisa maravilhosa isso. Repita comigo, Deus não precisa de mim. Ele me quer. Fala isso aí para o seu irmão. Poxa, gente, isso não muda tudo no campo da obediência, do esforço, né? Quando a gente entende as coisas. Por isso que, olha, qual que é o principal mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, força e entendimento. Deus quer ser amado, mas Ele nunca vai obrigar ninguém a amá-lo. Porque o verdadeiro amor é espontâneo, é uma decisão.
não é uma obrigação. Se Deus me obrigou a amá-lo, então eu não o amo, eu não tenho escolha, eu fui programado para isso, não é verdadeiro amor. Mas não há mais nada, porque não é todo pai que ama um filho, ou eu estou errado? Não é toda mãe que ama o filho. O mundo está aí, gente. Não é verdade? É todo filho que ama seus pais? Então Deus é obrigado a nos amar? Ele escolheu nos amar. E Ele quer que a gente escolha amá-lo também. Então, quando Ele pede a nossa obediência a Ele é o nosso amor. Não fiquemos nas minhas palavras. 1 João. Bíblia, não, por que você fez isso? Ela se soltou da capa. Dá para usar, mas ficou menos charmosa. 1 João capítulo 5. Aí, vamos ver se agora de uma vez por todas você vai entender esse texto aqui, ó. Verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Tá vendo? Não é o amor de Deus por nós. Quando fala que esse é o amor de Deus, entenda, esse é o amor a Deus. Como que Deus se sente amado? Não é só quando você canta, dá glória e aleluia. Quando você ora, quando você vem na igreja, tudo isso também são expressões de amor a Deus. Porém, uma pessoa que obedece, mas está fraca nessas coisas, é melhor do que uma pessoa que faz tudo isso e não obedece nada. Entendeu? Então, como que Deus se sente amado? Quando nós obedecemos. Porque a obediência é a expressão máxima do acreditar. Quando a Luísa era pequenininha, se eu falasse com ela assim, bem pequenininha, eu falasse assim, pula do sofá no colo do papai. Ela pulava. Sério mesmo, você pulava. Por quê? Porque ela acredita que o pai dela ia o quê? Pegá-la. Então, Deus, ele criou tudo. Ele criou o mundo, Ele criou a vida. E Ele fala, ó, a vida é para ser vivida desta maneira. Isso se faz, isso não se faz. Isso se come, isso não se come. Assim se veste, assim não se veste. Aqui vocês vão, lá vocês não vão. Com esse tipo de gente vocês casam, com esse tipo de gente não. Assim vocês adoram, desse jeito vocês não adoram. E aí, a gente diz que acredita nele, mas nós não fazemos isso que ele fala. Então nós acreditamos nele mesmo. Entende? Não é acreditar na existência dele apenas. Porque aqui que eu quero que você entenda. Do princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra era... Deus é palavra. Não tem como separar Deus, a palavra dele, a palavra dele de Deus. Ele é a palavra. Deus criou tudo pela palavra. Ele sustenta tudo pela palavra. Então, se nós não nos relacionamos com Deus em obediência à sua palavra, a gente acredita que ele existe. Mas a gente não acredita que ele é tudo que ele diz que ele é. E a gente não confia nele. Então, tudo que é difícil, Deus sabe. Deus sabe que é difícil ir, não ir, comprar, não comprar, vender, comer, não comer, vestir, não vestir, falar, não falar, pensar, não pensar, desejar, não desejar. Gente, Deus sabe que foi Ele que criou tudo, não tem nada que escapou ao controle de Deus. Ele sabe o que é a vida. Eu vejo pregadores às vezes falando assim, porque o pai não sabe o que é comer. Mas quem que criou comida? Deus não sabe o que é comer porque ele é espírito e não come. Verdade. Porém, não é engraçado como é que a comida é tão perfeita? E encaixa tão bem para a gente? Deus não precisa saber, Deus não precisa comer para saber o que é comer.
Foi Ele que criou tudo. Cada sensação que a gente tem no nosso corpo, no nosso organismo, foi Deus que criou. Então, como assim Deus não sabe o que é ser humano? Ele não precisa ser um ser humano, foi Ele que criou o ser humano. Ele sabe o que somos, porque Ele nos fez. Deus sabe tudo. Então, inclusive, Ele sabe da queda, do pecado e da nossa natureza caída. E Ele veio e deu uma palavra mesmo assim. Por quê? Porque a palavra dele é o que Ele programou para a vida. O mundo tem que funcionar assim. Então, quando nós somos fortes e corajosos para obedecer o que a palavra dele diz, a gente está proclamando, sem dar uma palavra, que o Deus da Bíblia é o Deus de verdade. Ele é o Criador. Por que eu guardo o sábado? Ah, porque é uma sabatina, é porque é legal. Não, porque a Bíblia fala que o sábado é o dia dele, ele mandou guardar. Em nenhum outro lugar da Bíblia mandou desguardar. Então, quando eu guardo o sábado, eu estou proclamando, descansando no sábado, que Ele criou tudo em 6 dias. É por isso que tem um monte de pastor aí, falando que, não, realmente o Big Bang existiu. Não, querido, a Terra tem 6 mil anos de idade, quase 7 mil no máximo. Pastor, qual que é o ser humano que viveu mais de 1000 anos atualmente para comprovar que não é isso? Para um macaco virar hipopótamo e para girafa virar baleia, tinha que ser milhares de anos para isso acontecer. Não, supondo que é isso que acontece. Cadê essa geração de especialistas que registrou tudo? Como é que hoje não tem nada evoluindo para nada? E eu falo, evolução é uma coisa muito burra, gente. Porque, por exemplo, você imagina o porco. Eu estou falando do animal, tá? Ele enquanto animal. Você imagina um porquinho rosa, o rosa. O javali, ele tem presa e tal. Mas imagina um porquinho rosa, evoluindo. Eu vou evoluir para um alimento suculento, sem nenhuma defesa natural. Porque, afinal de contas, a minha evolução visa alimentar os leões. Que evolução é essa? Entende? Como é que as pessoas podem acreditar num negócio desse? Então, por que eu guardo o sábado? Porque eu acredito que Deus criou tudo em 6 dias, não em 6 mil anos. Por quê? Porque Ele é poderoso para criar tudo em 6 segundos, se Ele quisesse. Aliás, antes do relógio correr, Deus criaria tudo. É ou não é? Ué. Agora, Ele fez dessa forma, porque Ele quis fazer dessa forma. E aí nós precisamos ser corajosos para obedecer. Depois você estuda, lá no capítulo 24, de 17 a 23, o diálogo de Josué com o povo. Vocês escolhem agora, viu? Quem que vocês vão servir? Adonai ou os outros deuses? Não, nós vamos servir Adonai. Ele falou, vocês não podem servir Adonai não, gente. Adonai é zeloso, ciumento. Vocês vão acabar desobedecendo eles, vão acabar exterminando vocês. Aí, não, nós vamos servir Adonai. Então, vocês são testemunhos que vocês falaram. Vocês estão escolhendo servir Adonai. Porque eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Entende? Aqui você já vê um homem que tomou posse da coragem e fez o melhor que ele podia. Errou, Moisés também errou. Ser corajoso para obedecer não é vestir uma capa de não errar. É literalmente aprender, inclusive, com os próprios erros. E crescer. E eu quero terminar lendo apenas 2 versos, bem rapidinho. Que é 2 Timóteo capítulo 1. Verso 7, perdão.
Olha só o que diz. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Veja que o espírito aqui está em letra minúscula. Não é o Espírito Santo. É o nosso espírito. Quando a gente nasce de novo, a gente não estava morto no pecado? Então o nosso espírito estava morto, não é isso? Nós recebemos um novo. Esse espírito novo que veio de Deus, esse fôlego de vida novo que Deus soprou em nós, não é covarde, não. É de coragem. O que é covarde em nós? A nossa carne, que ainda é pecadora. Então, há potencial em nós ou não há potencial em nós? E aí, para terminar, o Apocalipse 21. Apocalipse 21. Verso 18. Vamos ler o verso 18, mas o que nos interessa é o início do verso. Mas olha só, diz assim. Peraí, 21, 18, é isso mesmo? Não é não. Não, é o 8, 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Será que a covardia aqui é a covardia da Ana Paula do rato? Então ela não vai ser salva, porque ela tem medo de rato? Será que é isso? Será que é o pastor Jim que tem medo de agulha, de tirar sangue? O que é essa covardia aqui? De obedecer. Eu sou covarde, eu tenho medo de obedecer. Eu tenho medo de fazer o que Deus falou. Eu tenho medo de fazer o que a palavra manda fazer. Gente, olha que sério. Quem é covarde de obedecer não será salvo. Pare e pense com sério que é isso. Não quer dizer que a gente não vai crescer no processo. Gideão teve medo. Pediu sinais, Deus foi dando, até o ponto que ele teve que fazer. Moisés teve medo. Josué também teve medo, lembra? Ser forte, corajoso, não tenha medo, não se assuste. Então, a gente vai se assustar, mas a gente tem que crescer. A gente tem que crescer. Quantas vezes é te dado uma responsabilidade, você é desafiado a algo que você não sabe, você tem medo, não tem? Medo de errar, medo de não dar conta, não é isso? Agora, por que você não vence? Porque você está paralisado por causa do seu medo. Então, pessoas que têm medo de fazer o que Deus pede na palavra, elas nunca vão experimentar o poder da obediência. A satisfação da obediência, porque elas não estão crescendo, elas pararam, com medo, covardes, de fazer. E aí, amigo, por que a gente... mas então Deus não vai salvar? É porque um abismo puxa outro. E a pessoa que tem medo de uma coisa, ela passa a ter medo da outra também, medo da outra também, medo da outra também. Então, ao invés dela crescer, ela passa a ter um processo involutivo. Ela deixa de evoluir crescendo e ela passa a diminuir. Por isso que você vê muitas vezes pessoas que antes faziam tanto, agora estão fazendo quase nada. Entenderam? Porque chegaram num momento de medo extremo e começaram a regredir. E é por isso que não vai ser salvo. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus que se a gente acredita em Yeshua, Ele está sempre disposto a nos resgatar. Mas o resgate dele é, bora crescer de novo?
Bora ficar corajoso de novo? Bora fazer de novo? Então, coragem na medida certa. Coragem para conquistar, mas coragem para obedecer durante o processo da conquista. Amém, queridos? Amém. Então, fique de pé comigo. Vamos fazer uma oração baseada nessa palavra? Eterno, nós queremos apresentar as nossas vidas ao Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados mais uma vez e pedir ao Senhor ajuda para que nós sejamos corajosos para te obedecer, fazendo aquilo que está na tua palavra, aquilo que o Senhor ama, aquilo que o Senhor gosta. Ajuda-nos, meu Pai, a demonstrar o amor que o Senhor quer receber. Muitas vezes nós queremos inventar muitas coisas para que o Senhor se sinta amado por nós. E eu tenho certeza que muitas das coisas que nós inventamos, o Senhor acaba às vezes até recebendo pela tua misericórdia, de ver a nossa singela intenção de te agradar. Mas nos faz entender que também o Senhor quer que a gente faça só aquilo que o Senhor falou mesmo. Que a gente procure conhecer mais do que o Senhor determinou na tua palavra e que a gente queira te agradar da forma como o Senhor quer ser agradado. Te amar da forma como o Senhor quer ser amado. Assim como a minha esposa ora aqui muitas vezes, que o Senhor se sinta muito amado neste lugar. Então nos ajuda enquanto igreja, Senhor, a te obedecer cada vez mais durante o processo. Para que realmente o Senhor se sinta amado da forma como o Senhor espera. E não só da forma como a gente quer que o Senhor se sinta amado. Nos ajuda, Pai, a termos um crescimento da nossa vida, na nossa obediência, na nossa intimidade contigo, de uma maneira espetacular. E que os testemunhos possam aparecer, Senhor. Que todos aqueles que se empenharem a ter uma vida de obediência mais plena, por amor a Ti, Senhor, como foi ensinado aqui hoje, como aprendemos, que essas pessoas possam testemunho para contar, para que o Teu nome seja glorificado. Assim nós te oramos e te agradecemos, no nome de Yeshua. Amém e amém.